Galera, é bomba, hein? Finalmente, Nanatsu no Taizai voltou, acredita? Não é clickbait. Eu disse que era questão de tempo, falei pra vocês. E agora a hora chegou. A gente vai se afastar dos 7 pecados capitais. E agora é a hora dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Tinha falado pra vocês isso, né? Será que dá pra salvar Nanatsu, aquele fiasco que foi das últimas temporadas? Vamos conferir esse retorno agora, hein? Se você me acompanha aqui há pouco tempo e você vai ver meus números, talvez você crie uma falsa sensação de que para ter sucesso aqui no YouTube, você precisa de uma iluminação bonita, de equipamentos profissionais, de um cenário como esse aqui atrás, enfim. Mas a verdade é que eu comecei no YouTube com um canal 100% backstage, ou seja, um canal que eu não aparecia, é assim que eu comecei. E eu só fui realmente aparecer em frente às câmeras muito tempo depois, quando o canal já tinha centenas de milhares de inscritos, milhões de visualizações. E você pode começar justamente do mesmo jeito que eu comecei e pode ter resultados tão bons quanto. Porque eu compilei toda essa experiência de 15 anos trabalhados no YouTube e eu criei um treinamento completo com as melhores estratégias para quem quer começar um canal no YouTube que não seja necessário aparecer, você não precisa aparecer. E você pode ficar com esse canal para sempre, ganhando dinheiro, botando dinheiro no teu bolso. Se você quiser saber mais sobre esse treinamento, corre no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Te vejo lá. Enes Ranks, Peter aqui, pô, bom demais. Faz tempo que eu não trago Nanatsu aqui no canal, não é? Aposto que sentiu saudade. Sentiu saudade ou não sentiu? A última vez que Nanatsu foi citado aqui no Inert foi na análise final do filme Nanatsu Fúria de Edimburgo. Galera, de lá pra cá, muita coisa aconteceu. Eu tinha até esquecido. Chegou pra gente a continuação da obra, aconteceu. O famoso Next Generation. O que é isso? Shippuden, né? Vocês sabem, né? Eu tô falando aqui dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Mokoshiruko no Yonkishi. Ou só Yonkishi, né? Porque esse nome fica difícil pra caramba. Demorei pra aprender. Vocês acham que não? Vocês acham que o Peter vai lá e fala na hora? Não. Antes de gravar esse vídeo, fiquei um tempão treinando. Pô, não dá. Eu aposto que vocês querem saber o que eu achei desse anime, né? Se ele tá maneiro, se dá pra assistir, se tá horrível, se já viu alguém da animação lá bugada. Eu sei que vocês querem que eu passe a minha visão pra vocês. Minha visão é ótima, vocês sabem. E aí, parece que eu tô aqui. Então se vocês curtem essa obra, capricha nesse like. Capricha nesse like pra gente acompanhar essa obra. Porra, bom pra caramba, né? Vamos jogar as cartas na mesa. A gente tem que falar com sinceridade. O primeiro ponto de interesse de qualquer um que escuta falar sobre o anime Nanatsu, como é que tá a questão da animação? Porque quando você pensa Nanatsu, a gente não pensa mais na história. Aquela coisa da animação que foi no último, aquilo marcou tanta gente que, caramba, não posso mais fazer aquilo, né? Eu posso, se lembra, né, do Meliodas com aquele peitão daquele peitão do Capitão América, porra, não dá, do Rob Liefeld, né? Não é? O Scanor com a cabeça do Steve Minecraft. Eu sei que você lembra disso, você quer saber se rolou isso nessa temporada, não quer? Bom, só para efeito de lembrança e para contextualizar vocês, o estúdio responsável pelas temporadas com animação ruim em Nanatsu foi o Estúdio Jin, que sim, era um estúdio com potencial no quesito animação, os caras não são bons, mas a gente viu o que rolou com o Nanatsu, acho que os tio Akira pagaram mal lá, os japas, né, os caras, não, não tem CGI, não, CGI não tem isso aí que vocês querem. Aí a qualidade despencou até o poço, né, não sei se foi din-din, se foi falta de tempo, não conseguiram mais gente pra fazer, eu não sei. A realidade é que a versão que a gente viu foi medíocre, foi fraca. Da terceira temporada pra frente foi péssimo. Você que é fã de Nanatsu, você só passou raiva. E é mais pura verdade, não tem o que discutir isso. Mas e agora, Peter? Bom, é aí que entra a Telecom Animation Film. Esse estúdio, presta atenção, ele é mega casca grossa. Não é tipo casca grossa, é mega, né? Casca grossa é aqui, mega mais pra cima. Os caras são responsáveis pela série Lupin the Third, que é um dos animes mais readaptados da história. Ou seja, os caras têm experiência de sobra. Estúdio com quase 50 anos de história. Porra, não é brincadeira. Se os caras me entregarem uma coisa ruim, simplesmente os bastidores lá falam assim, não vamos pagar. Pra Nanatsu eu não quero pagar, não importa se o estúdio é bom. Na boa. Bom, e finalmente a gente chega no primeiro episódio. E eu digo pra vocês, finalmente, Nanatsu realmente voltou. Falei que não era clickbait. Falei, até agora você tá achando, tá muito estranho isso aí, hein, cara. Não tem falta de sacanagem que não é pegadinha. Não tem Sérgio Malandro dizendo iê pra gente. É verdade. E ó, agora eu vou falar, que animação maneira. Mega colorido, repleto de vida. Galera, ficou maneiro demais. Assiste isso! Pô, você tem que assistir isso. E a história não é mistério. A gente conhece o protagonista dessa nova fase, né? Que eu falei naquele vídeo lá de 2 anos atrás. Percival. Na boa, esse Mequetrefe transborda a personalidade. O jeito dele ser um moleque inocente lá, brincalhão, dá gosto de ver. Vocês vão gostar, tipo, rouba a cena. É um protagonista bacana. Num só episódio faz a gente conseguir se conectar, a se importar com o personagem, com o Percival. E como tudo desmoronou na vida dele, né? A chegada do Ironside acabou com tudo. Avô, lar, a vida que ele sempre conheceu.
E já jogaram pra gente a ideia dos Cavaleiros do Apocalipse, né? Que são guerreiros que vão trazer o fim do mundo. Se você tá atento, você percebeu que os 7 pecados capitais são considerados coisas ruins no nosso mundo, né? Pecados capitais. E eles são os protagonistas da obra. Ou seja, quais as chances dos Cavaleiros do Apocalipse serem os mocinhos? Quase 100%. Percebe essa sacada? Acho bacana pra caramba. E pra alegria de todos nós, não teve leitinho. Isso aqui, né? Sangue é sangue. A gente queria ver sangue e o sangue apareceu. É de cor vermelha, rapaz. É lógico que eu tenho que trazer essa informação, né? Se vai dar uma pia de sangue branco, não dá, né? Olha, sinceramente, eu acho até ridículo eu comemorar ver sangue no anime, né? Tipo, ver sangue de cor de sangue. Mas é onde a gente chegou. Deve ser um trauma das temporadas finais de Nanatsu. Eu não sei porque a gente tá comemorando isso, mas deve estar feliz também com isso. Esse primeiro episódio não trouxe nada além do que apareceu no primeiro capítulo do mangá. E por mim, esse episódio conseguiu fazer melhor do que o mangá. Presta atenção. Extraíram tudo que tinha, colocaram uma animação top, aquela trilha sonora sensacional que lembra as primeiras temporadas. E desde o primeiro capítulo, a gente já sabe o decorrer da história. O Percival, ele vai atrás do pai dele e nessa jornada vai ter os encontros com os Cavaleiros Sagrados. E com certeza vai ter mais sobre os Cavaleiros do Apocalipse, né? Ó, galera, pra mim esse episódio foi um show. Por isso que eu tive que trazer pra vocês. Tudo que a gente queria ver, a gente viu. Tudo. Então não vai te decepcionar isso. É isso que faltou nas últimas temporadas da obra. O que a gente queria ver na luta do Meliodas versus Scanor, Scanor versus Eldris. Ah, que saudade de falar esses nomes, galera. Henri Demônio versus Pecado. Pô, galera, não dá saudade. Pô, foi bom demais. Foi uma fase boa pra mim pra caramba. Por isso que eu falo com muito amor, de verdade. Porque foi na saída do Torneio do Poder, né, do Dragon Ball, a gente ficou órfão. E eu trouxe esse anime pra cá. Eu lembro que a fandom que faz a legenda ainda fez uma homenagem pra gente. Que, pô, galera, eu só tenho boas recordações. Bom, e só pra terminar de falar sobre esse episódio, bem no fim, a gente conhece uma raposinha. Eu não sei você, mas falou em raposa, eu já penso no Ban logo de cara. O pecado da ganância. Mas pode não ter nada a ver, né? Não dá pra saber. Bom, considerando tudo que a gente sabe, né, sobre esse primeiro episódio, eu preciso voltar num filme da Fúria de Edimburgo, que faz ponta direta com esse anime. Tudo daquele filme acontece 6 anos antes de Yonkichi. Ou seja, o filho do Meliodas com a Elizabeth e o filho do Ban com a Elaine tinham 10 anos. Atualmente, em Yonkichi, os dois têm 16. A mesma idade do Percival. Sabe que 16 é a idade dos caras. Aqueles caras com aquelas vozes, né? Até hoje eu lembro do Chad, do Bleach, né? O moleque era... Moleque, como é que eu vou falar moleque, né? O cara com ginásio, o cara tá no ginásio. Com essa voz, não dá, né, cara? E é lógico que esses dois, o Tristan e o Lancelot, vão fazer parte dessa trama mais pra frente. Fúria de Edimburgo, acho que foi um gostinho do que esperar no futuro de Yonkichi. A minha conclusão é que esse anime precisa ser visto. Você é fã de Nanatsu, você suportou o anime inteiro porque você queria ver o final. Ou você leu o mangá e curtiu boa parte da obra, você é esse cara. Esse anime é pra você. Vai por mim, esse anime é pra você. E pra quem quer saber se dá pra assistir Yonkichi sem ter visto Nanatsu, a resposta é sim, dá pra ver. Só que tem muito personagem que vai aparecer na obra que é bacana pra caramba saber, né? Nanatsu complementa Yonkichi, então eu recomendaria também. Se vocês quiserem, dá pra trazer inclusive um mega resumo de Nanatsu. Mas aí depende de vocês. Se vocês querem um resumaço de Nanatsu, aqui a voz do povo vai criar isso ou não. Já tô olhando os comentários. Por mim, Yonkichi tem a faca e o queijo na mão pra ficar tão grande quanto a obra original. Na fase de ouro dela, ok? Os personagens, os poderes, as lutas, tudo isso tem potencial de ser explorado. E a gente vai acompanhar isso junto. Já vai comentando aqui se você tá no hype. Já comentem. E toca aqui, ó. Toca aqui, ativa o sininho, porque você vai querer saber quando eu trouxer a análise, né? Mas eu vou depender de vocês, né? Vou depender do hype, vou depender dos comentários. Porque lógico, esse vídeo aqui pode não ter tanta visualização, porque eu peguei vocês de surpresa. Mas os comentários são ótimos termômetros também. Obrigado, galera, de coração. Até a próxima. Fui!